Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Virtual, ou melhor, na nossa Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin, e nós estamos estudando a revista As Cartas de Paulo, né? Nessa série aqui, Efésios, Filipenses e Filemon. Você que participa do grupo do WhatsApp recebe toda semana a aula em PDF. Você que é aluno da classe presencial já recebeu a sua revista. Se você é aluno da classe presencial e ainda não recebeu a sua revista, nós temos disponível lá na igreja para você pegar, tá bom? Procure lá na nossa secretaria e nós temos disponíveis lá as revistas para aqueles que participam da nossa classe presencial, tá bom? E hoje nós vamos terminar a lição número 1, né? Que nós começamos aí, já são 3 semanas estudando a lição de número 1. Eu dediquei bastante tempo para falar um pouco sobre predestinação, eleição, sobre destino, esses assuntos que são assuntos muito interessantes e com muitas opiniões, e eu tentei explorar um pouco, abrir um pouco para os irmãos, e quero voltar a reforçar que o meu entendimento não deve forçar ninguém a pensar da mesma maneira. Uma grande bênção da gente ser batista, não é que ser batista seja diferente de outras denominações, mas é o fato que na nossa denominação nós admitimos um pouco mais de diversidade de opiniões. Então nós não fechamos, eu pelo menos, não fecho a minha opinião como sendo a última. Então, sobre predestinação e livre-arbítrio, temos total liberdade para cada um expressar seu entendimento. Também com relação à escatologia, doutrina dos últimos dias, existem opiniões diversas e nós respeitamos a opinião diferente também, embora eu tenha firmemente a minha opinião. Agora, nós não podemos divergir nas coisas essenciais, amém? Quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé em Deus, a nossa fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, a nossa crença na glorificação dos santos, na vida eterna. Essas coisas nós não admitimos divergência. Entendemos que faz parte da unidade da igreja. Amém? E hoje nós então vamos terminar a lição 1 e vamos ler o versículo, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler de 7 até 14, tá bom? Então me acompanhe aí na sua Bíblia, com a sua Bíblia na leitura. Efésios 1, de 7 em diante. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor, e pedimos agora que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos ter entendimento daquilo que lemos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
eu às vezes olho para os textos da Bíblia e percebo que o português das Escrituras, ele é um pouco antigo. A língua, vocês sabem, ela evolui. E sempre comento isso, né, que a palavra você, que hoje em dia as pessoas já estão escrevendo só a letra V e a letra C, e muita gente no Brasil diz você vai, você fica. Essa palavra no começo, quando veio de Portugal, ela eram duas palavras. Era vossa mercê. Então você se aproximava de uma pessoa e dizia: vossa mercê, pode me ajudar? Não sei se os mais antigos lembram, mas aquele povo do interior ainda dizia vós me sê, né? Esse vós me sê, o vossa mercê virou vós me sê, o vós me sê virou você. A língua evolui. Se pegássemos então uma Bíblia bem antiga, provavelmente nos lugares onde estava a palavra você, estaria lá vossa mercê. Por isso é importante que às vezes a linguagem da Bíblia ela seja um pouco mais atualizada. E para vocês terem uma ideia, esse texto de Efésios capítulo 1, ele tem palavras aqui bastante difíceis das pessoas entender. E eu tenho aqui uma Bíblia que eu tenho usado ultimamente, que é a Nova Versão Transformadora. Dá uma olhadinha como ela fala esse mesmo texto. Ele diz assim, deixa eu voltar aqui no versículo 7. Ele diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta. Se você comparar o versículo 9 aqui, vai estar lá mistério, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui eles traduziram assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Muito mais fácil de ler e de entender, não é? O que está escrito aqui nesse texto. E aí, indo para o versículo de número 7, aqui na nossa revista, ele fala o seguinte: redenção. Primeiro, na sua revista aí, na página de número 8, você pode ler que diz assim, olha, nos primeiros 14 versículos da carta de Efésios, Jesus é mencionado pelo nome ou pelo título, Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, amado Cristo, ou por pronomes ele, dele, nele, tudo com letra maiúscula. Nada menos do que 15 vezes. E a frase em Cristo ou nele ocorre 11 vezes. Paulo quer nos mostrar que em Jesus as nossas bênçãos são completas. E aí no versículo 7 e 8 fala sobre a redenção, que em Cristo nós temos a redenção. A palavra denota uma remissão de dívida mediante o pagamento de determinado valor. Em Cristo fomos libertados das algemas do pecado, da escravidão imposta por Satanás. Lá em Colossenses, não sei se vocês lembram, mas está escrito que quando Jesus morreu na cruz, foi pregado na cruz, isso é uma linguagem espiritual, o escrito da dívida que era contra nós. Por que Paulo usa essa linguagem? Porque essa linguagem era a linguagem romana. Quando uma pessoa devia a um credor,
Os romanos inventaram uma coisa que até hoje nós usamos, a nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma promessa, é um documento que prova que você prometeu pagar aquela quantia. Por isso se chama nota promissória. Eu lembro quando minha mãe construiu uma casinha para nós, ela contratou um empreiteiro, e esse empreiteiro construiu, e ele obrigou a minha mãe, então, na época, a assinar lá 60 notas promissórias. E todo mês minha mãe ia lá, pagava e resgatava uma nota promissória. Ela vinha com uma notinha na mão. E ela foi juntando, eu lembro quando ela pagou a última nota promissória, a alegria dela de dizer: agora eu não devo mais nada dessa casa. Aquele pacote de notas promissórias que ela resgatou. Por isso essa palavra resgate. Quando você vai lá, o credor tem na mão dele a nota que prova que você deve para ele. E quando você vai lá e paga aquela nota, ele te devolve a nota. Então você resgata a dívida. Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo fez o resgate da nossa dívida. A Bíblia diz que o escrito da dívida que era contra nós foi pregado na cruz. Por que pregado? Os romanos, eles faziam o seguinte: quando uma pessoa devia, ela podia ser presa e ela podia ser vendida, inclusive como escravo. Então, quando alguém pagava uma dívida alta como essa, para que a polícia lá, para que os guardas romanos não viessem e o prendessem inadvertidamente por algum erro judicial, então a pessoa colocava a nota por um tempo, depois que ela pagava, ela colocava aquela nota pregada na porta, para que qualquer pessoa que passasse lá visse: não, ele pagou a dívida. O credor não tem mais a nota na mão dele, não é? Mesmo que o credor não tinha a nota mais na mão dele, ele tinha a nota pregada na porta para que todo mundo soubesse que ele tinha resgatado aquela dívida. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, ele resgatou a nossa dívida. Com o sangue dele, ele foi e resgatou a nossa dívida. Isso, portanto, chama-se redenção, né? O preço da liberdade, o meio pelo qual a remissão foi obtida, foi o sangue de Jesus. Amém? Segunda coisa que a nossa revista fala aqui, sobre unificação, no verso 9 e 10. O verso 9 e 10 diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta, o mistério a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. O propósito de Deus é o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação na qual todos confessem que Cristo é o cabeça, é o rei. Nela não haverá distinção entre raça nem sexo, não significa que todas as pessoas serão salvas. Universalismo, todo mundo vai ser salvo. Não, só os que creram em Jesus. Amém? A expressão em Efésios 1:10 de fazer convergir nele, no grego, é uma só palavra, é um só verbo, anakefalaio, palavra diferente, que literalmente significa debaixo de um só cabeça, debaixo de um só líder. A nova tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo assim: esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Parece um pouquinho com a versão que eu li agora há pouco. Quer dizer, o plano que Deus tem, lembra quando na semana passada até alguém perguntou: Deus tem um plano? Sim, Deus tem um plano. E qual é o plano que vai se cumprir? É que Deus fará convergir para o seu Filho Jesus Cristo todas as coisas. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a imagem do Deus invisível, que o Deus Pai não é visível, mas o Deus Filho é visível. Então, quando chegarmos no céu, nós vamos ver Jesus, ele vai ser a figura de Deus para nós. E então o Deus Pai, ele quer convergir na pessoa do seu Filho Jesus Cristo todas as coisas. Jesus será o centro de todas as atenções do universo, de toda a adoração. Será a expressão de toda a alegria do universo. Este Filho maravilhoso de Deus, que tem um amor tão profundo por nós que
o fez se tornar um de nós, Emanuel, Deus conosco. O fez morrer na cruz, como está lá, aqui em Filipenses mesmo. Aliás, em Filipenses, desculpa, eu estou vendo Filipenses às quartas-feiras. E ele se esvaziou, diz lá em Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou e tomou a forma humana e morreu a morte de cruz, uma das mortes mais violentas que já foram praticadas nesse mundo. Então, através disso, Deus quer unificar toda a humanidade, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos, pensem que coisa maravilhosa é essa que o Evangelho nos anuncia. Um mundo onde não haverá mais distinções raciais, nem regionais. Muitas vezes existem disputas regionais, né? Nós brasileiros, a gente vê lá pessoas de uma região zombando das pessoas da outra região. Existem certas distinções e diferenças por causa das distinções culturais, mas na eternidade não haverá mais isso, não haverá racismo, não haverá diferença cultural, racial, cor da pele, nada disso será importante. Provavelmente as pessoas poderão até ter a pele com cores diferentes, se é que vai haver pele, eu não sei. Mas não haverá distinção racial, porque Jesus será tudo em todos. Aleluia! Terceiro ponto da nossa revista fala sobre herança, versos 11 e 12, quando diz assim: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Eu não vou falar sobre a predestinação, nós já falamos sobre isso antes, mas aqui fala sobre uma coisa maravilhosa que é essa questão da herança. Quando um pai morre, ele geralmente deixa a sua herança para os seus filhos. Ele deixa para aquelas pessoas que ele gerou. E da mesma maneira a Bíblia diz que nós somos herdeiros, em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Não que Deus vai morrer ou morreu, não. Mas Ele tem já uma herança preparada para nós. Ele tem um prêmio, um presente, um reward reservado para aqueles que o amam. Então a nossa revista diz assim: a interpretação mais provável é que nós somos, aqui ele diz que nós somos a herança, né? Propriedade particular de Deus. Isso tem ideia similar no Antigo Testamento, ele cita aqui vários versículos, e ainda em 1 Pedro 2,9, somos a sua herança por causa da sua vontade e para o louvor da sua glória. Bom, é uma opinião interessante. De certa maneira, nós somos a herança que Deus tem reservado para Cristo, o prêmio. Mas nós também temos uma herança, porque Jesus Cristo, não é? Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá em João ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui nós aprendemos que temos uma herança. E como o autor da revista diz, nós também somos a herança, o prêmio de Jesus por ele ter morrido na cruz. Seus filhos, sua herança. E em seguida nós vamos para o item 4 da nossa revista, que está na página 9, que fala sobre a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Se você olhar aí na sua Bíblia, versículos 13 e 14 do capítulo 1, ele diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele o colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. É a figura do selo, não é?
Vamos ler aqui, diz assim: quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Ele nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós. É o Santo Espírito da promessa, citado pelos profetas do Antigo Testamento, Ezequiel 36, 27, e prometido por Jesus a seu povo, João 14, 16, Lucas 24, 49, Atos 1, 4, 5, 2, 33, 38 e 39. Paulo utiliza suas duas imagens para sublimar a significação do Espírito Santo em nossa vida. E ele é o selo. A presença do Espírito Santo no seu povo é a prova de que este pertence a Deus. O Espírito Santo é a marca distintiva do cristão. Naquela época, o selo era uma coisa muito importante. Um proprietário, um dono de propriedades, ele mandava fazer um brasão, por isso que surgiu essa figura, já viu, do brasão da família. E o senhor daquela família, o senhor daquele reino, ele tinha um anel com o selo. E quando ele mandava, por exemplo, uma correspondência importante, ele punha o seu selo ali, ele derramava cera e ele punha o seu selo. O selo implicava em autenticidade, implicava em privacidade. O selo, uma vez quebrado, rompido, significava que aquela correspondência já havia sido violada. Então o selo garantia que aquilo era uma coisa intacta, uma coisa ainda privada. Nós vemos quando o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele pega o rolo do livro do Apocalipse, que contém 7 selos. E não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos, a não ser o cordeiro que foi morto, que é Jesus. E Jesus começa a desatar os selos, e então começam a acontecer todos aqueles fatos narrados no livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Da mesma maneira, queridos, o selo ele também é um indicativo de propriedade. Quer ver? Eu vou ler aqui. O selo com o Espírito fala de propriedade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Lembra quando as pessoas pegam ali e põem um selo no animal, queima ali? Havia gente que fazia isso até com escravo, para que qualquer pessoa que olhasse para aquela pessoa ou que olhasse para aquele animal soubesse que ele estava vinculado àquele senhor. Então o gado e até mesmo os escravos eram marcados com selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Deus colocou o seu Espírito Santo em nós para marcar-nos como sua propriedade exclusiva. João 10, 27 e 29. Vamos dar uma olhadinha lá em João 10, 27 e 29. Diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Bom, esse texto aqui está falando sobre propriedade. Então nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade de Deus. Somos servos de Deus. Essa palavra servo é traduzida também como escravo. Pertencemos ao Senhor. É uma escravidão diferente. A escravidão em que as pessoas são compradas por dinheiro, elas valem um custo, um preço. Já a nossa servidão foi comprada por sangue. Sangue do nosso Salvador, que nos livrou do inferno, de um fim terrível, e nos transportou para o seu reino maravilhoso. E é por isso então que fomos comprados não por dinheiro, mas fomos comprados por amor. Amor que Deus tem por nós. Amém? Então,
somos servos de Deus, escravos comprados com o amor do nosso mestre. O selo, está aqui na página 9, diz assim: o selo com o Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. Daniel 6:17. No tempo em que Ester era rainha, o rei usou seu anel para selar suas cartas e documentos. Uma vez feito isso, ninguém podia alterar seu conteúdo. Está lá em Ester 8:8. Pilatos fez a mesma coisa quando ordenou que os soldados guardassem o sepulcro e eles selaram a pedra do túmulo. Mateus 27:65. Terceira coisa, o selo, ele é um penhor. O que é um penhor? Você tem um anel, aí você vai lá no penhor, entrega o anel, né? Entrega lá o anel e recebe um dinheiro. E esse anel fica lá em custódia desta dívida. E fica lá no penhor, fica penhorado. Quando você vai lá e você paga o dinheiro que você deve com juros, o que aquela pessoa faz? Te devolve o penhor, amém? Devolve o penhor para você. Então o penhor, ele é uma nota promissória, é uma promessa. Através deste penhor, eu garanto que vou pagar a dívida. É uma coisa que tem um valor enorme para mim, muito maior que o dinheiro. Então, o homem que me empresta o dinheiro, ele acredita que eu vou pagar, porque ele não acredita que eu vou querer perder esta coisa que, além de valor econômico, detém um valor sentimental. Assim também é o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós tivéssemos a convicção de que Ele vai nos dar a vida eterna. Diz assim, penhor é aquilo que é dado como garantia. A palavra grega para penhor é arrabon, de origem semítica, cujo sentido original vem do meio comercial, quando uma pessoa comprava algo e dava uma garantia em dinheiro como espécie de entrada, sinal ou primeira prestação. Gênesis 38:17. Posteriormente foi usada no grego para falar de aliança de noivado. Quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele estava se comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para os seus filhos no céu. Leia 2 Coríntios 1:22 e 5:5. Vamos dar uma olhadinha lá, que, como eu falei, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 1:22, que diz, perdão irmãos, eu estou sem óculos aqui. E nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Tá vendo? Então, o Espírito Santo é o selo que nos dá a garantia de tudo que ele nos prometeu. E depois ainda, 2 Coríntios 5:5, vou dar uma olhadinha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: eu vou ler o verso 4. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito Santo. Amém? Então fica muito claro aqui que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que Deus vai nos dar aquilo que ele prometeu. Amém? Então nós aprendemos aqui nessa lição que
de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Lembra que eu falei sobre predestinação, etc. O mais importante que nós temos que aprender ali é que Deus tem um plano perfeito para o resgate e redenção da raça humana, e Ele está cumprindo esse plano, independentemente daquilo que as pessoas opinam, ou entendem, ou veem. Ele está cumprindo este plano, mesmo a despeito da vontade dos seres humanos que muitas vezes não querem cumprir ou fazer parte do seu plano. O que incluiu toda a história, todos os homens e tudo que existe no céu e na terra. Segundo, todo o propósito é cumprido em Cristo. Jesus Cristo é o centro do universo. Ele é o mistério de Deus. O mistério que estava oculto em Deus, diz a palavra. O que significa que cada bênção é concedida aos homens que estão em Cristo. Terceiro, tudo foi feito e é feito e será feito para o louvor da sua glória. Efésios 1, 6, versículo 12 e versículo 14. E assim, queridos, nós concluímos a nossa lição de número 1 de Efésios, hoje uma lição mais curta, não é? Nós estamos aí com 31 minutos de aula e aqui então nós aprendemos, concluímos esta parte. Na verdade não concluímos o capítulo 1, porque a lição de número 2, deixa eu ver aqui, a lição de número 2 vai continuar, né? Ela vai continuar a partir do verso 15. Mas aqui nós completamos então a lição de número 1, os 14 primeiros versículos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, faça lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Se você ainda não faz parte aí do meu WhatsApp, você pode adicionar. O código dos Estados Unidos é 1, o código de área é 512 e o número é 743. Eu esqueci meu número de telefone, queridos. 736-4304. 736-4305. A gente esquece o português e não aprende o inglês. Amém? Então, 512-736-4305. Código dos Estados Unidos é 1. E você me adiciona aí no WhatsApp e pede para fazer parte do grupo, tá bom? E aí nós vamos adicionar você no grupo e ali você pode fazer perguntas, você pode pedir oração, você pode fazer parte aí da nossa pequena comunidade da Escola Bíblica Online, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana a todos, um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.